profissional da saúde que atende pacientes que têm medo de se movimentar. Fica aí que essa aula é para você. Então olha só o tema, cinesiofobia da avaliação, as principais intervenções baseadas em evidências científicas atuais. Eu vou dividir esse conteúdo em 5 aulas para que fique mais dinâmica a nossa interação e você possa assistir com calma, pequenos conteúdos, pequenas pílulas de sabedoria, legal? Então vamos lá, vamos começar. Bom, vamos definir o que é cinesiofobia. Vamos tentar discutir um pouquinho se isso é adequado ou é muito exagerado a terminologia. Então vamos lá. O que é a definição de cinesiofobia? Cinesiofobia é medo excessivo, deixei até lá em caixa alta, né? Medo excessivo, irracional e debilitante do movimento e da atividade física. Olha que interessante. Para você falar que o seu paciente é cinesiofóbico, ele tem que ter um medo excessivo, irracional e debilitante. O que seria isso? Por exemplo, o paciente que ele prefere não se movimentar por achar que é mais seguro para ele, que isso vai trazer algum benefício para ele. Um paciente que tem um medo irracional, ele julga que a coluna dele está tão frágil, mas tão frágil que existe a possibilidade, durante aquele movimento que ele considera ameaçador, a coluna fraturar, a coluna explodir, esfarelar, enfim. Ele define dessa forma. Isso seria um medo irracional, tá joia? Bom, dando continuidade à definição, que resulta em sentimentos de vulnerabilidade à dor ou em medo de reincidência à lesão. Grande parte dos nossos pacientes, eles acabam adquirindo esse comportamento por julgar que é mais, como ele não sabe o que ele tem, é muito melhor ele ficar quietinho e evitar de se movimentar, evitar praticar uma atividade física. E, portanto, nós sabemos que esse comportamento de medo e evitação, evitar a exposição de algum segmento por julgar que esse segmento está frágil, nem de longe é a melhor opção para esse paciente que pensa em se recuperar ou que tem o objetivo final de ter uma boa recuperação. Vamos entender um pouquinho o comportamento, a gênese do comportamento doloroso. E o modelo de medo e evitação explica isso pra gente, tá? Então vamos imaginar um evento. Vamos imaginar que a pessoa fez um movimento de flexão da coluna, fez um movimento de flexão de tronco. Durante o movimento, foi abaixar para pegar um objeto no chão, ele travou. Então ele teve a sua primeira crise. Essa crise, nós podemos considerar uma crise de dor radicular real. Então ele teve provavelmente uma ruptura do anel fibroso, com extravasamento do núcleo pulposo. Temos então, portanto, componentes de nocicepção mecânico e químico, fatores de irritação mecânico e químico sobre uma raiz nervosa, e essa por sua vez responde com aquela famosa dor ciática, aquela dor irradiada para glúteo, posterior de coxa, lateral da nossa perna, até mesmo podendo chegar na região da sola do pé. Bom, então o evento é real e quando o paciente tenta se movimentar para um determinado sentido de direção, essa dor distaliza, ela irradia. Por outro lado, quando ele tenta se movimentar para uma posição antálgica, a dor tende a subir ou aliviar ou subir a ponto de centralizar em um ponto na nossa coluna vertebral. Beleza? Guarda essa informação. Então vamos lá. O que acontece após um evento como esse que eu acabei de descrever? O paciente, como eu disse anteriormente, vai sentir dor. Legal? Beleza. Agora a gente precisa entender o contexto que esse paciente está inserido, ou seja, o que ele acredita que está acontecendo realmente com ele. Quais são as percepções de ameaça vivenciadas por ele? O que ele acredita? Ele acha que, por exemplo, na cabeça do paciente, ele acha que se ele ficar se movimentando, existe a possibilidade dele ficar paralítico, dele ir para uma cadeira de roda? Olha só, a percepção de ameaça, o nível de percepção de ameaça aqui que eu estou colocando para vocês. Ou não? Ele acha que é normal acontecer alguma coisa, muito provavelmente aconteceu alguma coisa, ele sabe que deve ter algum dano tecidual,
mas ele sabe, né, que o corpo humano tem as suas propriedades, né, então vai existir uma resposta inflamatória e na sequência eu vou ter mecanismos elaborados de reparação tecidual por cicatrização. E após um período de tempo isso vai acabar. Da mesma forma que se eu faço um corte na minha mão, por exemplo, eu tenho toda aquela fase inflamatória, toda aquela fase hemorrágica inicial, mas depois de um período de tempo ocorre a cicatrização, certo? Então eu tenho basicamente, tá pessoal, para a gente não se estender muito, dois perfis de pacientes. E vamos pensar que esses dois perfis estão associados à forma como eles interagem com aquilo que aconteceu, ou seja, com aquele contexto. Beleza, se a percepção desse paciente frente a isso, né, se a percepção de ameaça dele for elevada frente a esse evento que aconteceu, elevada não, perdão, se ela for baixa, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma sequência de ações, tudo bem? Que vão culminar com a recuperação dessa pessoa, ou seja, o enfrentamento dela frente àquilo que está acontecendo é bom, porque ela julga que aquilo é normal e o corpo naturalmente vai estar cicatrizando, que vai ocorrer reparação, enfim, ele vai ter um entendimento que não é nada grave e que o corpo espontaneamente vai se recuperar. Isso é fato, nós sabemos, né? Nós damos o nome a isso de história natural da doença. Legal, mas eu posso ter um outro grupo de pessoas que ao interagir com esse tipo de evento, vão ter uma percepção de ameaça elevada. Ele vai achar que ele pode ficar paralítico, perder o movimento de uma perna, perder a sensibilidade, enfim, ir para uma cadeira de roda, não sei. Mas ele vai ter uma percepção de ameaça elevada. E aí eu vou ter também uma sequência, né? O paciente tem prioridade, a prioridade dele é a dor, ele vive em função da dor, ele só vai lembrar da coluna lombar e negligenciar outras partes do corpo, enfim. A prioridade dele é controlar a dor, muitas vezes da maneira errada, evitando o movimento, se protegendo em demasia, tá joia? E a sequência de ações que essa pessoa vai realizar em virtude de ter uma percepção de ameaça elevada frente àquilo que está acontecendo ou que aconteceu, tudo bem? Vai levar a um ciclo. E isso retroalimenta essa condição, fazendo a pessoa ter permanência na sensação de dor. Tá joia? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. A cinesiofobia ou um comportamento de medo e evitação está associado a exatamente essas percepções equivocadas dos nossos pacientes. Não que uma condição como essa que eu estou te descrevendo não possa evoluir para uma condição de gravidade. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas isso precisa ser descartado durante uma avaliação clínica muito bem conduzida. A pessoa pode, o clínico pode solicitar exame por imagem? Pode, mas os principais guias de diretriz de prática clínica recomendam que você só deve prescrever um exame de imagem se houver uma necessidade real, uma condição de gravidade presente, e isso avaliado pelo clínico durante um exame físico elaborado, como disse anteriormente. Então, a grande parte das condições clínicas, elas não apresentam necessidade de solicitação de exame por imagem. E nós sabemos o efeito de um exame de imagem mal prescrito. O paciente vai ter aquele ciclo de pegar o exame, não entender o que está acontecendo, pegar aqueles termos difíceis, colocar no Google e aquilo só alimenta mais comportamentos de medo e evitação, alimenta desenvolvimento de comportamento de catastrofização, o paciente se torna uma pessoa catastrofizadora, ele começa a ruminar em cima daquilo que ele tem, ele começa a magnificar sentimentos frente àquilo que ele tem, muitas vezes a autoeficácia dele já é baixa. Então ele acha que aquilo não tem resolução, que o prognóstico dele é péssimo, olha só. E uma coisa começa a alimentar a outra. Óbvio que nós estamos falando só da cinesiofobia, mas eu quero que vocês entendam como que a pessoa muito provavelmente vai contextualizar isso. Perfeito? Legal? Vamos lá, vamos dar sequência aqui.
Bom, para a gente fechar esse primeiro momento, o que a gente deve observar no exame físico? Vamos lá. Primeiro eu tenho que avaliar a ADM. E quando eu avalio a ADM do meu paciente, eu tenho que estar focado em perceber a qualidade do movimento para ver se esse paciente evita realizar. Então, um paciente que tem aquela memória traumática durante um movimento de flexão de tronco, será que ele vai travar durante o movimento de flexão de tronco? Será que ele vai compensar durante o movimento de flexão de tronco? Será que ele vai hiperativar a musculatura eretora espinhal, musculatura dorsal e com isso compensar fazendo os movimentos no quadril, ele flexiona o tronco pelo quadril, aumentando a sobrecarga nessa musculatura? Eu preciso observar se esse paciente tem esse comportamento de evitação. Da mesma forma que eu preciso observar se o meu paciente evita descarregar peso, principalmente se ele me relata que durante o período de crise, quando ele pisava à direita, por exemplo, a dor descia lá para a perna, aumentava a dor irradiava, ele sentia choque, queimação, anestesia. E quando ele transferia peso para a esquerda, isso tendia a minimizar, a diminuir a intensidade ou até mesmo a centralizar. Então eu preciso ver se agora, porque isso inicialmente é normal, a gente chama de comportamento funcional adaptativo. Agora, depois que ocorreu cicatrização, depois de 8 semanas, depois de 12 semanas, não é normal ele manter esse comportamento. Tá joia? Isso a gente chama de comportamento mal adaptativo. Avaliar também se o paciente apresenta componente de proteção excessiva, como por exemplo a hiperatividade muscular. Ele começa a fazer o movimento e ativa mais os músculos eretores, por exemplo, falando da coluna lombar aqui. Ou quaisquer outro componente de comportamento mal adaptativo, tá joia? Bom, durante o movimento, esse paciente bloqueia a respiração, ele faz bracing abdominal, ele trava, ele faz a valsalva para proteger a coluna, ou para supostamente proteger a coluna, ele hiperventila porque ele tem uma resposta de luta e fuga, ele tem uma resposta simpática de luta e fuga, então ele começa a hiperventilar, ele respira rápido e curto, porque ele tem medo de fazer aquele movimento, ele julga extremamente ameaçador flexionar a coluna, porque ele viu no exame que ele tem uma hérnia, que ele tem uma espondiloartropatia degenerativa da coluna e outras terminologias, então ele acha que a coluna dele está condenada a um futuro de incertezas e com isso ele tem que preservar a coluna dele, evitando o movimento. Então nós precisamos observar isso durante a nossa avaliação. Bom, pessoal, terminamos essa primeira parte aqui. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre questionários, como é que a gente mede a intensidade do comportamento cinesiofóbico dos nossos pacientes. Legal? Encontro você lá!